Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 13, que fala sobre a indústria e os serviços, e também um pouquinho da tecnologia dentro desses dois setores. Então, o que é que a gente vai trabalhar hoje? O setor secundário e o setor terciário. Então, é nossa missão aí na aula de hoje. E para a gente começar falando do setor secundário, das indústrias, né? Vamos lembrar sempre que a indústria e também a construção civil faz parte do setor secundário. O setor terciário pertence aí, né, os serviços e o comércio. Tem que lembrar desses pontos aí. Então, vamos lá. Focando aqui no setor secundário, nas indústrias, nós vamos trabalhar hoje, meus amores, os estágios da produção, ou modelos, que vocês também podem encontrar assim, modelos de produção. Então, a gente sai disso e chega a isso, né? Então, a gente precisa entender que a gente passou do artesanato até o processo industrial. E isso não de uma hora para outra, né? Então, isso tudo num processo aí que foi lento, né? Mas que aconteceu e que a gente precisa observar as características para a gente poder, né, seguir aí. Então, a industrialização, ela acontece aí lá por volta do século XVIII, tá? Esse processo aí industrial, na Inglaterra, prioritariamente. Mas, antes disso, como era que eram produzidos os objetos que eles utilizavam? Então, a pergunta é essa: como era a produção antes do modelo industrial, tá bom? Então, a gente começa com artesanato. Aqui no artesanato, o artesão, ele fazia o produto da forma total. Então, se ele tinha que produzir uma bolsa, ele ia fazer a bolsa por completo, desde do material mais simples até o mais complexo. A produção era de responsabilidade dele. No modelo da manufatura, já era um espaço onde tinha a divisão do trabalho, ou seja, cada pessoa ficava responsável por uma parte da bolsa, tá? Mas esse trabalho ele era manual, ainda era feito pelo artesão, só que cada artesão fazia uma parte do processo. Na indústria, não. Quem é que vai produzir essa mesma bolsa? Vai ser as máquinas, e a gente vai ter também a divisão, né, de cada máquina fazendo uma parte dessa produção. Então, vocês perceberam o caminho até a gente chegar a esse setor secundário, esse setor da transformação. A gente passa do artesanato, onde uma pessoa, né, o trabalho ele era manual e a pessoa realizava todo o processo. Chegamos na manufatura, onde o trabalho ainda era com as mãos, né, por isso não manufatura, mas cada pessoa fazia uma parte do produto. Chegamos na indústria, tá, turminha? E aí da indústria, além de ter a divisão, tá, do trabalho, a gente tinha também aqui esse produto sendo feito por uma máquina. E assim a gente tem os estágios da produção, tá, minha gente? Isso acontecendo ao longo aí de um tempo, tá, de um período aí histórico. Vamos lá também entender e lembrar, tá, as fases da Revolução Industrial. Então, como eu falei para vocês, a Revolução Industrial, o que é Revolução Industrial, professora? É quando a gente tem a substituição, que a Pro acabou de falar, do homem que produzia pela máquina. Então, de forma simples, a Revolução Industrial foi isso. Foi quando as máquinas foram criadas para se produzir algum objeto, tá bom? Isso aconteceu quando? A gente tem, fases aí da Revolução Industrial. De modo mais simples possível, sexto ano, eu preciso que vocês entendam que a gente tem 3 fases da Revolução Industrial. Na primeira fase, ela acontece aqui mais ou menos na metade, né, no final aí do século XVIII, né, na Inglaterra, aqui, tá? Então, os ingleses foram os primeiros nesse processo de Revolução Industrial. E aqui a gente vai ter a máquina a vapor, tá? Ou seja, as ferrovias, aquela forma de indústria mais rudimentar.
Nesse momento aqui, o que se criava? Os tecidos, vamos colocar assim, né? Qual objeto foi produzido nessa primeira revolução? O tecido. O tecido ele passou a ser manuseado, ser produzido por máquinas. Então, é importante que a gente lembre aí, tá? Então, passou da manufatura para a maquinofatura, que é a indústria, né? A máquina que produz, por isso esse nome. E utilizava basicamente aí o carvão mineral e os seus metais. Na segunda fase, né, eles vão evoluindo, tá, meus amores? E a gente tem aqui na segunda fase acontecendo aqui já no final, né, do século aí 19, para iniciar o século, tá, turminha? 20. Então, no final do século 19, a gente teve a criação da eletricidade. Olha como já teve um ganho, uma cara nova. Na segunda revolução industrial, a gente teve aí a eletricidade, sendo a forma de energia para esse trabalho. Passamos a utilizar também, né, o petróleo, tá? Como ponto aí para a produção dessa energia. Iniciou aqui um pouquinho da tecnologia da comunicação, já nessa segunda fase da Revolução Industrial. Aqui, a gente pode dar um exemplo aqui, né, de produtos, né, que foram criados aqui um carro. Vamos dar um exemplo. Então, aqui na segunda, a gente tem a produção já dos carros. E na terceira, professora, quando é que acontece a terceira fase dessa Revolução Industrial, né, que ela é tão complexa que se dividiu aí em momentos da história? Essa terceira fase, a gente vai aqui, ó, dos anos 60, 70, né, mais ou menos, até mais ou menos os dias de hoje. Tem alguns estudiosos que já tem a quarta, tá? A partir do século 21. Mas, para fins aí realmente de estudos comprovados, a gente tem 3. Nessa terceira fase, tá? Década de 60 até os dias de hoje, a gente teve a criação aqui da biotecnologia, né? A gente tem aqui a questão da mecânica mais avançada, a questão da fibra ótica, né? Da telecomunicação, então celular sendo criado aí, os satélites, né? Tudo aí para desenvolver ainda mais. Então, aqui são as fases da Revolução Industrial. Aqui a gente pode dar um exemplo dos satélites, tá? Que foram produzidos nessa fase aqui na terceira. Entendemos o processo dessa revolução? Guarda aí essa informação que é muito importante para a gente poder continuar trabalhando as indústrias. E a gente precisa entender que a indústria ela tem diferentes tipos. Eu posso dizer que a indústria, por exemplo, que produz um carro, é o mesmo tipo de indústria que produz um alimento? Não, né? Então a gente tem formas de classificar aí esse tipo aí de indústria, tá? E a gente não tem só uma forma de classificação, a gente tem, ó, várias. Vamos estudar a partir de agora todas elas. Então, bora lá, turminha. Então, a diversidade de produtos que se tem na indústria faz com que a gente precise classificar, né, essa indústria aí de várias formas. A primeira, a gente vai dividir aqui em 3, tá? 3 tipos de indústria. Primeira, indústria de beneficiamento. Olha o nome, aí vocês vão sempre associar, né? Como eu falei pra vocês, esse capítulo aqui, ele é um capítulo que você vai ligando os pontinhos aí, tá, meus amores? A partir do nome. Então, indústria de beneficiamento é aquela que apenas transforma um produto que já passou para ser consumido, tá? Que já passou aí pelo um processo antes, tá? Por isso que é beneficiamento. Aqui a gente vai lembrar que vai dar como exemplo a questão de refinar o açúcar, tá? Então, o açúcar ele já está produzido e a gente tá precisando fazer o quê? Refinar, ou seja, beneficiou um produto que já existia, tá? Transformou aquele produto que já existia. Primeiro tipo aí de indústria, de beneficiamento. Segundo tipo aqui que a gente vai colocar na primeira classificação que a prova está fazendo, indústrias de construção. Aí o próprio nome está dizendo, né? De construção é aquela que utiliza diferentes materiais, né? Aí para criar um produto novo. Por isso, construção. Vai aí colocando do zero, né? Vai construir de fato. A gente pode dar um exemplo aqui da construção civil, que entra aí também como tipo de indústria. Indústria de transformação, que vai ser a terceira classificação aqui dessa primeira que a gente está fazendo, tá, turminha? Engloba todas as atividades aqui, né, que
precisa de uma elaboração de uma matéria-prima. Aí a gente vai colocar realmente aquela que vai criar, vai transformar o produto. Então a gente tem a madeira e vai transformar ela em um lápis. Aí é uma indústria de transformação. Você pega o produto, né, a matéria-prima, na verdade, você pega a matéria-prima e vai transformar ela em um produto, tá? Primeira classificação, compreenderam aí? Bora lá, continuando. A gente tem outra forma de classificar essas indústrias agora de acordo com a confecção, tá? Do que ele vai produzir. Primeiro aqui a gente vai ter a indústria de base. Olha, você está dizendo que é uma coisa de base, é aquela, né, que tá aí no início, vamos colocar assim. Então, é aquela que produz bens que servirão de base para utilizar em outros tipos de indústria. Por isso que é a indústria de base. É aquela indústria que vai produzir material para outras indústrias. Vamos colocar assim de maneira simples para vocês. Exemplo aqui, a metalurgia, tá? Então, ele vai preparar o metal para ser utilizado aí em outras, né, indústrias. Vamos dar um exemplo aqui para vocês fixarem, ok? Seguindo aqui, meus amores, indústria de derivados. Se é derivado de alguma coisa, é porque, né, a gente já tem aí um processo anterior a ele. Então, é aquela que utiliza matéria-prima, né, já semi-acabada, ou que já passou por um processo aí de beneficiamento, vamos colocar assim de maneira mais simples. Um exemplo aqui, a gente vai dar a indústria de confecção, ou seja, já se produziu o tecido e vai só realmente fazer aí a roupa, né, o modelo e tudo mais. Aqui seria uma indústria de derivados, a indústria aí de confecção, ok? E a gente tem também aqui a indústria de bens finais. Aí o nome já está dizendo, né? Aquela que produz bens para serem utilizados ou consumidos direto, né? Vamos dar aqui um exemplo da cerâmica, né? Um exemplo aí simples, mas a gente poderia dar outro, né? Então, é aquele que a gente produz o produto já realmente para o fim, já para o consumidor final. Temos aqui mais algumas formas de dividir. Essa daqui, gente, é uma das mais utilizadas, tá? Que é indústria leves e pesadas. Isso daqui, gente, tá ligado à questão realmente da quantidade de produtos que a gente vai produzir. Então, indústrias leves, a gente pode classificar aqui essas indústrias leves. Aquelas que tem produtos alimentícios, têxteis, tá? De fumo, bebida, vamos colocar aqui, tudo isso vai ser indústria leve, ou seja, que a gente, né, o produto que está sendo produzido ali não tem um grande peso, uma grande influência. Indústria pesada, aí já vão ser aquelas que vão fabricar, por exemplo, navio, tá? Navios aí. Então, esse tipo de indústria vai ser chamada de indústria aí pesada. Veículo, navio, por quê? Por conta realmente do produto em si que se produz ser realmente aí, né, ter aí um peso bem maior. Então, temos essa classificação também. E por último, a última classificação da indústria, vocês perceberam que a gente falou de 4 aí, tá? Vai ser quanto aos fins ou simplesmente ao destino desse produto. Como assim, professora? Indústrias de bens, né, de consumo aí não durável. O que é uma coisa que é não durável na indústria? O alimento, perfeito, né? Então, é aquele produto que a gente tem que consumir ele, tá, em um tempo mais rápido, vamos colocar assim. Então, o não durável é aquele que a gente tem que consumir ele realmente no prazo, porque senão ele vai estragar. Então, alimentos, bebida, medicamento, entra aqui em consumos não duráveis, tá? Indústria de bens não duráveis. Temos também a indústria de bens de consumo duráveis. O que é duráveis aí, né? Então, uma máquina, um carro, né? Os eletrodomésticos, isso é durável, porque, ó, demora pra gente precisar comprar outro, né? E não é na mesma rapidez que a comida. Então, a comida a gente precisa comprar sempre, né? Um veículo a gente não precisa estar comprando com toda a frequência assim, tá? A não ser que a pessoa esteja aí na lógica do consumismo, que não é a ideia, tá bom? E temos também as indústrias de capital. A indústria de capital, de forma bem simples aqui, vão ser aquelas indústrias que produzem máquinas e ferramentas para outras indústrias. Então, a finalidade aqui
É produzir maquinário, por isso capital. Ok? Então, a classificação das indústrias feitas, né? Aí se apropriem, revejam aí essas 4 classificações que vocês vão precisar depois. Seguindo aí, meus amores, a gente tem aqui a questão da industrialização, né? No processo de organização social. Para a gente finalizar, né, esse ponto aqui, a gente precisa entender o seguinte, que as novas relações de trabalho, ela acontece a partir do momento que a gente tem a industrialização. Por quê, Pro? Porque antes a gente tinha a pessoa morando no campo, tá? Então, o artesão, ele morava no campo, ele tinha o domínio total da produção, então ele sabia, né, o ritmo que ele tinha que trabalhar, a quantidade que ele tinha que produzir. Então, ele sabia todo o processo. A partir do momento da industrialização, não, ele ia receber uma ordem, turminha, né? Então ele ia ter um patrão. Então tudo ia ser feito ali, né, numa empresa, numa indústria. Então a gente muda as relações de trabalho e o espaço também, até porque a gente sabe que as indústrias, elas foram colocadas prioritariamente nas cidades. Então a gente já tem uma mudança total aí. E também, né, a gente vai criar uma divisão. Quem era dono da empresa e quem era trabalhador. Então, a gente vai criar uma nova divisão social. Então, é importante que vocês observem aí. Nesse processo industrial, a gente chama o dono, o burguês, tá? Que era dono ainda do meio de produção, e chama a pessoa que trabalha de operário. Seria a nova divisão da sociedade a partir da industrialização. Outro ponto é que a gente vai ter também o que a Pro já falou, né? As mudanças aí do espaço urbano. Não é isso? Que antes não tinha uma concentração tão grande de pessoas, e a partir do momento que a gente tem a industrialização, as pessoas vão, né, para esses espaços porque conseguem, né, mais trabalho. Depois as relações aí do campo e da cidade, que a gente vai observar que é uma relação aí interdependente, ou seja, que uma vai depender da outra de uma forma natural. Tá bom, meus amores? E também a gente vai observar aí, a partir da industrialização, o surgimento das empresas transnacionais. Ou seja, são aquelas empresas que têm a matriz, tá, em um país, e a gente vai ter aí, né, a ramificação dela, né, espalhada, filiais aí espalhadas por outros países do mundo. Por isso, empresas transnacionais, porque estão em vários países. Isso só é possível a partir da industrialização, ok? Antes disso, a gente não tinha esse tipo aí de empresa. E também a questão da indústria e do meio ambiente, que a gente precisa lembrar sempre que a questão da industrialização, ela também provoca uma poluição atmosférica, né, uma poluição hídrica, uma poluição aí na quantidade de resíduos, de produtos, né, que vão ser lançados aí no meio ambiente. Então também tem uma questão industrial e ambiental que é muito direta. Ok, meus amores? Então a gente sintetizou aí, tá? Esse processo do setor secundário. Vamos para o setor aí terciário agora, tá? Fazer alguns comentários importantes. Primeiro, o crescimento do setor terciário. Hoje, a maior parte dos países, a gente tem a maior parte da mão de obra trabalhando no setor terciário. Por quê? Porque é aquele que trabalha com comércio e com serviço, tá certo? Então, o médico entra aí, como a Pro já falou. Então, a gente tem a maior parte das pessoas atualmente, meus amores, trabalhando nesse setor, tá certo? Então, o hospital entra, escolas particulares também entram, né? Tudo vai estar nesse processo. Escola, de modo geral, vai entrar nesse processo aí. Então, isso resulta numa divisão em 2 ramificações aí do setor terciário. O setor terciário formal e o informal. Como a Pro já explicou, o formal é aquele que tem, né, a carteira assinada, que ele estudou, tá? Que ele vai passar por um processo realmente para conquistar aquele espaço ali. Já o informal é aquele que eu posso colocar como um ambulante, tá? Que ele não tem toda a formalidade para exercer aquela função, mas ele ainda assim ele trabalha com isso, ok? Então, o formal, ele tem um desenvolvimento, tá? Ele estuda para realizar aquela função, ele tem toda a organização, né? Uma documentação, por isso o nome formal. O informal, não,
tá? Ele já passa por um processo aí, né, da informalidade mesmo, de não ter os registros, de não ter aí o estudo para poder realizar aquela função. Primeiros pontos aí do setor terciário que a Pro comentou com vocês, tá? A definição e essa divisão aí informal e informal. Formal e informal. E aqui a gente vai observar a questão da divisão do setor terciário. Como assim, professora, essa divisão desse setor terciário? O setor terciário ele pode ser dividido no primeiro setor, dentro do setor terciário, segundo setor e terceiro setor. O que corresponde a cada uma, tá? Se eu estou falando que são serviços e o comércio também, a gente não vai ter serviço sendo prestado da mesma forma. E é isso que vocês entendam para compreender essa divisão aqui, ok? Porque no primeiro setor, do setor terciário, olha aí que é puxado, então presta atenção. No primeiro setor, do setor terciário, nós vamos ter aquelas pessoas que trabalham para a prefeitura, tá? Para o governo do estado, para o governo federal. A gente vai chamar aquelas pessoas que são concursadas, vamos colocar assim. Então, aquelas pessoas que prestam serviços para esses órgãos públicos, eles estão aqui no primeiro setor do setor terciário. Então, está trabalhando no setor, né, aí público, ele entra aqui no primeiro setor. O segundo setor são aquelas pessoas que têm aí, né, a finalidade, vamos colocar assim, de lucrar, que trabalham em empresas privadas, ok? Então, a finalidade aí é o lucro, tá? Então, é uma empresa privada. Então, aquelas pessoas que trabalham no segundo setor aqui, no setor terciário, são pessoas que trabalham em atividades exercidas em empresas privadas. E o pessoal que trabalha no terceiro setor, tá? Do setor terciário, são aquelas que trabalham em organizações privadas, mas que não têm fins lucrativos. ONGs, tá? Então, aquelas pessoas que prestam serviços em ONGs, que fazem trabalhos voluntários, elas vão entrar nesse terceiro setor do setor terciário. Então, primeiro, instituições públicas. Segundo, instituições privadas. Terceiro, aqui, instituições privadas, mas sem fins lucrativos. ONGs. Compreendemos essa divisão aí? Então, guarda essas informações. E por último, a Pro queria comentar justamente aqui a questão do setor quaternário, que muitos já dizem que existe, que a gente fica nesse debate sempre que existe ou não existe. Essas pessoas que colocam aí, né, a criação desse setor aqui quaternário, seria o setor que trabalha com a tecnologia. Então, todo mundo que estiver envolvido na tecnologia, alguns cientistas já colocam ele como uma pessoa que trabalha no setor aí quaternário. Pessoas que trabalham em tecnopolos, tá? Que estão ligadas a essa questão da invenção da telecomunicação, tá? Da inovação, da indústria. Então, todo mundo vai entrar aqui nesse setor quaternário. Ok, meus amores? Então, era essa a nossa missão da aula de hoje, trabalhar o setor secundário e o setor terciário. Dando aqui, né, um spoiler, falando um pouquinho também do setor quaternário, que vocês vão ver aí, né, com mais ênfase mais na frente. Ok? Então, a Pro, espero que vocês tenham aí, né, conseguido aprender, tá? Da melhor forma possível. Fiquem com Deus, né? E até o nosso próximo encontro, ó. Beijos da Pro.